George Lukács. O jovem Hegel e os problemas da sociedade capitalista. Capítulo 2. A crise das concepções sociais de Hegel e os começos do seu método dialético. Frankfurt, de 1797 a 1800. 1. Caracterização geral do período de Frankfurt. Não havia ponte alguma que unisse as concepções do período de Berna à realidade social do presente alemão. A inatualidade objetiva e a impossibilidade de uma revolução burguesa na Alemanha privavam de antemão as tentativas de pôr em prática aquelas concepções. E a natureza de Hegel estava, desde o primeiro momento, orientada energicamente para a prática. Ele sempre alimentou a esperança de intervir na vida política de seu tempo. É, por exemplo, característico que depois da composição da Fenomenologia do Espírito, tenha aceitado, com agrado e cheios de esperanças, o cargo de redator que lhe ofereceram em Bamberg. A decepção começou no curso desse trabalho, sobretudo em consequência das extraordinárias limitações do campo de atuação dessa publicação sob as condições da censura da época. É um fato que uma camada relativamente grande da intelectualidade burguesa alemã simpatizava com as ideias da Revolução Francesa. Com toda probabilidade, essa camada era bem maior do que se poderia crer tomando por base as exposições tendenciosas da historiografia burguesa. Mas, de qualquer forma, não foi suficientemente ampla e influente para tornar possível, material e moralmente, uma difusão editorial, filosófica ou poética das ideias da Revolução Francesa. O trágico destino do amigo juvenil de Hegel, Hölderlin, o demonstra. A defasagem entre as concepções de Hegel no período de Berna e a realidade social aprofunda-se com o desenvolvimento da Revolução Francesa, e isso em dois sentidos: por um lado, devido ao desenvolvimento interno das lutas de classes na França, por outro, em consequência dos efeitos das guerras da República Francesa contra a intervenção absolutista feudal. O grande ponto de inflexão na história da Revolução Francesa, Thermidor, 1794, ainda cai no período bernense de Hegel. Parece que o acontecimento não o impressionou imediatamente de modo decisivo. Vimos que estava de acordo com as repressões contra os robespierristas. Isso prova apenas sua separação, por princípio, da ala plebeia radical da Revolução. Em suas concepções republicano-revolucionárias não se percebe diferença correspondente a Thermidor. Esse fato, surpreendente à primeira vista tanto pelos rumos da própria Revolução quanto pelos pontos de vista de Hegel, pede explicação. A história interna da França sob o Diretório foi uma constante oscilação dos republicanos burgueses, que queriam conservar e desenvolver as conquistas necessárias ao avanço da burguesia, entre as pretensões da reação monarquista e os esforços dos partidos plebeus radicais por seguir a linha anterior da Revolução. Os dirigentes republicanos tentavam acordos ora com a direita, ora com a esquerda. A instável situação das lutas de classe suscitou, do lado da burguesia francesa, o desejo de uma ditadura militar. 9 de novembro de 1799, golpe de Estado de Napoleão Bonaparte. Ainda mais importante para compreender esse período é a qualificação social de Thermidor. Diferentemente da historiografia liberal e de seus repetidores trotskistas, Marx exprimiu com extraordinária clareza o conteúdo social de Thermidor. A queda de Robespierre, o iluminismo político, que havia sido poeticamente inchado, começa a realizar-se prosaicamente. Sob o governo do Diretório, irrompe a sociedade burguesa em poderosas torrentes de vida. A própria Revolução a havia liberto dos laços feudais e a havia reconhecido oficialmente, ainda que o terror tivesse querido sacrificá-la segundo o modelo antigo. Sturm und Drang, empresas comerciais, avidez de enriquecimento, atividade intensa da nova vida burguesa, cujo gozo de si era ainda fresco, alegre e despreocupado. Frívolo, embriagador, real claridade da situação da terra francesa, cuja articulação feudal fora despedaçada a golpes de marreta pela Revolução e que fica agora submetida, pela primeira febre de muitos novos proprietários, a um cultivo polifacético, primeiro movimento da indústria liberta. Tais são alguns dos sinais vitais da sociedade burguesa recém-surgida. A sociedade civil fica positivamente representada pela burguesia. Assim, a burguesia começa seu domínio. Essa nova orientação do desenvolvimento da classe burguesa na França se reflete, como é natural, na Alemanha atrasada, de modo ainda mais deformado, mediado e ideológico do que os acontecimentos heróicos da própria Revolução. Não poderia haver, na Alemanha, florescimento econômico comparável ao francês.
Poucos observadores alemães entenderam, ou poderiam entender, os aspectos econômicos do desenvolvimento francês após Thermidor. Tanto mais profundamente se arraigaram as manifestações ideológicas coerentes. Como a maior parte dos humanistas burgueses alemães carecia de compreensão para o ascetismo plebeu da extrema-esquerda revolucionária e o rejeitava, era quase inevitável a simpatia por um regime burguês que recusava o feudalismo e a reação, atuava com energia contra os extremos revolucionários e se constituía como um regime risonho e afirmador da vida. Essa simpatia, que mais tarde se concentra na pessoa de Napoleão Bonaparte, contém uma transfiguração e uma idealização humanístico-idealista do período pós-termidoriano. Novas ilusões passam a esperar que o ideal humanista do homem pleno e harmonicamente desenvolvido se realize inteiramente na sociedade burguesa do presente. É verdade que os representantes mais importantes desse humanismo viram também as contradições do novo desenvolvimento, especialmente os obstáculos e inibições que a sociedade capitalista opõe à efetiva implantação da personalidade. A discussão desses problemas constitui um dos conteúdos centrais da literatura clássica alemã, e no curso da análise das concepções de Hegel, veremos que seus posicionamentos correm em paralelo aos dos principais representantes do humanismo clássico alemão, Goethe e Schiller, os neo-hegelianos imperialistas, explorando a confusão, a obscuridade e o misticismo do pensamento e da terminologia de Hegel no período de Frankfurt. Tentam fazer dele um precursor ou partidário do romantismo reacionário, invertendo também aqui a imagem do desenvolvimento real. Essa etapa dos acontecimentos franceses coloca, portanto, em primeiro plano, a discussão da sociedade burguesa. Como convém ao atraso econômico, político e social alemão, essa discussão se dá por uma via quase exclusivamente ideológica. Não se trata de propor politicamente os problemas da sociedade burguesa, como na França, nem de analisar cientificamente suas leis econômicas, como fizeram os ingleses. Trata-se de estudar a situação do homem, da personalidade e de seu desenvolvimento, um eco do desenvolvimento francês pós-termidoriano, eco que alcança considerável culminância de realismo na poesia da época, sobretudo na de Goethe. Na filosofia do jovem Hegel, naturalmente, sobressaem os traços idealistas, mas antecipando uma tendência básica de seu desenvolvimento. Cumpre salientar que ele é o único pensador alemão da época em que a discussão da sociedade burguesa chega a ocupar-se seriamente dos problemas da economia. Isso se manifesta não apenas no fato de ser o único grande pensador alemão do período que estudou seriamente os economistas clássicos ingleses, mas também porque esse estudo se estende, como veremos, à situação econômica concreta da Inglaterra. Em Berna, sua construção histórico-filosófica erguia-se apoiando-se quase exclusivamente no fato histórico universal da Revolução Francesa. A partir de então, o desenvolvimento econômico da Inglaterra convertia-se em outro elemento básico de sua concepção histórica e social. Não será preciso acentuar que, também aqui, Hegel continua sendo um filósofo alemão de seu tempo. Suas concepções fundamentais são decisivamente determinadas pelo atraso alemão. Essa componente se reforça no período de Frankfurt, precisamente em virtude do curso da Revolução Francesa. Hegel regressa à Alemanha depois de 3 anos de ausência. Passa 3 meses em sua terra natal de Württemberg e depois se dirige para viver em um dos principais centros comerciais do país, Frankfurt. Tem, pois, a possibilidade de observar de perto os efeitos da Revolução na vida alemã. Em Württemberg, esses efeitos foram consideráveis e provocaram uma crise de governo de anos, embora não tenham ultrapassado, em suas dimensões, os marcos prescritos pelo atraso político do país. O problema de como a Revolução Francesa deveria modificar a estrutura feudal absolutista alemã apresenta-se agora a Hegel não como questão puramente histórico-filosófica, mas como problema político concreto. Nesse momento, a influência da Revolução na Alemanha não se limita ao terreno ideológico, ao despertar de que as formas de governo feudal absolutistas são insustentáveis. Exatamente nessa época, as guerras defensivas da República Francesa passam a uma ofensiva quase ininterrupta. A França deixa de ser o campo de batalha, Alemanha e Itália o são. Ao mesmo tempo, e em consequência das transformações posteriores a Thermidor, a mistura de guerra ofensiva e propaganda política, característica dos primeiros anos da Revolução, converte-se predominantemente em guerra de conquista. Conservam-se, sem dúvida, em todo o período, inclusive sob o Império, alguns elementos de guerra de propaganda política.
Todo o governo francês da época se vê obrigado a liquidar, ao máximo, os restos feudais nos territórios conquistados e a aproximar sua situação econômica e política da francesa. Mas essa tendência subordina-se cada vez mais aos objetivos de conquista da República Burguesa e depois, do Império. Assim, as guerras com a França afetam direta e profundamente a vida dos alemães. Como veremos mais adiante, a influência resultante foi extraordinariamente contraditória. Por um lado, os ideólogos mais progressistas depositaram na influência francesa suas esperanças de renovação do país, e às vezes chegaram a apoiar a intervenção armada. Basta lembrar a República de Maguncia e sua relação com as vitórias transitórias das campanhas de Custine. O mesmo estado de ânimo existiu nos tempos da Federação Renana. Por outro lado, a conquista francesa agravou a profunda desagregação nacional da Alemanha. A unidade nacional, o nascimento de um Estado unitário, pareceu distanciar-se ainda mais, e sua realização tornou-se mais contraditória. Estudando o período de Frankfurt, veremos o quanto Hegel estava despreparado para dominar, política e filosoficamente, as contradições surgidas dessa situação. Mas veremos também como, justamente por aproximar-se dos problemas concretos da sociedade burguesa e do destino social e político da Alemanha, a contraditoriedade se instalou cada vez mais intensamente no centro de seu pensamento, passando a ser vivida por ele como fundamento e força motriz da vida. A palavra vivida é importante. O desenvolvimento de Hegel não procede por simples passagem de um sistema a outro, como, em resumo, sucede com Schelling. Devemos lembrar o período de Berna, sobretudo aquele traço de seus trabalhos bernenses em que faltava interesse pelos problemas filosóficos, especialmente os epistemológicos e lógicos. Ele queria dominar com o pensamento determinadas conexões temáticas e usava a filosofia para realizar as generalizações indispensáveis a essa tarefa. Tal continua sendo de imediato e em geral, seu método em Frankfurt. Mas veremos que, paralelamente à concretização cada vez mais intensa de seus problemas sociais e políticos, a passagem a posicionamentos conscientemente filosóficos fica cada vez mais curta e rápida, as tomadas de posição sociais e políticas transmutam-se, com crescente imediatidade, em posições filosóficas. É interessante observar que isso ocorre tanto mais violenta e diretamente quanto mais a contradição é precisamente o núcleo filosófico do problema tratado em cada caso. A dificuldade de interpretar diretamente os apontamentos e fragmentos de Hegel no período de Frankfurt deve-se exatamente ao fato de essa transmutação ser, na maioria dos casos, extraordinariamente abrupta, sem mediação, sem dedução. O pensamento hegeliano nesse período, em violento contraste com seu desenvolvimento anterior e também com o posterior, parte quase sempre de vivências pessoalmente matizadas, deixando na forma o traço da paixão e da imprecisão de uma experiência individual. A incipiente formulação filosófica das contradições vividas está diretamente ligada a experiências pessoais e carece, quase sempre, de verdadeira clareza e univocidade, tanto no conteúdo quanto na expressão. As primeiras formulações filosóficas frequentemente se perdem numa abstração mística. Soma-se a isso o fato de Hegel, a princípio, sentir pouca necessidade de compor sistematicamente as vivências ideais individuais. Ele quer, sobretudo, resolver determinados problemas históricos e políticos concretos. As concepções filosóficas crescem ao longo desse esforço, cada vez mais robustas, íntimas e estreitamente ligadas às análises dos fenômenos particulares. Ao final do período de Frankfurt realiza, por fim, a primeira tentativa de compor suas concepções filosóficas em um sistema. A primeira aparição do método dialético em Hegel é, pois, extraordinariamente confusa. As contradições vividas das manifestações individuais da existência são situadas em um contexto mistificado a que durante esse período, ele chama vida. Hegel ainda não rompeu sistematicamente com a lógica e a teoria do conhecimento do pensamento metafísico. Por isso, a contradição entre pensamento metafísico e dialética manifesta-se primeiro como contradição entre pensamento, representação, conceito, etc., por um lado, e vida por outro. Nessa contradição, se revela a profundidade da futura dialética hegeliana, aquela tendência apaixonada de aprisionar os fenômenos concretos da vida em toda a sua contradição, tendência pela qual, como assinalou Lenin, Hegel muitas vezes se aproxima da dialética materialista. Contudo, no período de Frankfurt, a concepção dessa vida está desfocada por sua falta de clareza e plena de conteúdo místico.
A oposição entre representação e vida leva Hegel a ver, na religião, a consumação plena da vida e, portanto, a culminação do sistema filosófico. Trata-se de inflexão importantíssima em relação ao período de Berna. Como veremos detalhadamente, o fundamento dessa mudança consiste em um ponto de vista central de Hegel passar a ser o do indivíduo, do homem, na sociedade burguesa. Em Berna, Hegel observara a sociedade burguesa de fora, por assim dizer. Considerava todo o desenvolvimento histórico que vai do fim da República Romana ao seu presente como período de decadência, algo transitório, por séculos que tivesse durado, a ser superado pela renovação das antigas repúblicas. Por isso, coerentemente, prestou mais atenção aos traços negativos desse período. Pode-se dizer que em Berna, Hegel considerou a sociedade burguesa como um fenômeno unitário de decadência. A nova etapa se caracteriza, sobretudo, pelo fato de Hegel ver na sociedade burguesa um dado básico e incontornável, cuja essência e legalidade objetiva é preciso enfrentar no pensamento e na prática. Esse confronto começa sobre base muito subjetivista. Hegel ainda não coloca o problema do ser objetivo da sociedade burguesa, como fará mais tarde em Iena. Seu problema é: como deve o indivíduo se comportar na sociedade burguesa? Como entram em contradição os postulados morais e humanistas do desenvolvimento da personalidade com a estrutura e a legalidade dessa sociedade? E como, apesar de tudo, esses postulados podem harmonizar-se com ela, reconciliar-se com ela? Está dito, assim, que mudou radicalmente sua atitude diante do presente. Para qualificar essa nova atitude, usamos uma categoria de seu sistema que, em seguida, se tornará célebre e malfadada: reconciliação. Não por acaso, essa categoria, contra a qual o próprio Hegel lutara com violência em Berna, ver capítulo 1, 5, o cristianismo, despotismo e escravidão do homem, surge agora como problema central do pensamento. A relação entre indivíduo e sociedade burguesa é estudada, sem dúvida, pela via de suas contradições. Mais precisamente, no curso do estudo concreto surgem constantemente novas contradições. Mas o objetivo, agora, é superá-las, suprimi-las, levá-las à reconciliação. Também a palavra Aufheben, superação e preservação, aparece pela primeira vez no período de Frankfurt e vai tornando-se categoria cada vez mais dominante. É preciso distinguir claramente essa nova forma de subjetivismo hegeliano do idealismo subjetivo do período de Berna. No primeiro capítulo, analisamos este último e basta recordar o resultado. Naquele período, o sujeito do acontecer histórico-social é sempre, para Hegel, um sujeito coletivo. O isolamento do indivíduo, após a ruptura da sociabilidade imediata própria das antigas repúblicas-estado, o nascimento do homem privado, era então o sintoma mais claro de decadência. O subjetivismo de Frankfurt é, por outro lado, subjetivismo em sentido literal, parte real e diretamente do indivíduo, de suas vivências e destinos, e estuda as formas particulares da sociedade burguesa referindo-as a essas formas de destino individual e a sua interação. Lenta e progressivamente, devolve-se o predomínio ao estudo do mundo circundante objetivo do indivíduo, o estudo da sociedade burguesa, partindo do destino individual, do homem privado antes tão depreciado. Hegel tenta surpreender as legalidades gerais da sociedade burguesa e penetrar no seu conhecimento objetivo. Nesse esforço, ressurge o velho problema de Berna, o da positividade, que agora recebe, no curso do estudo, formulação muito mais complexa, contraditória e histórica do que então. É precisamente esse novo posicionamento que o induz a estudar, cada vez mais de perto, as forças dominantes da sociedade burguesa, em especial os problemas econômicos. A tentativa de reconciliar filosoficamente os ideais humanistas do desenvolvimento da personalidade com os fatos objetivos e inelimináveis da sociedade burguesa leva Hegel a uma compreensão mais profunda dos problemas da propriedade privada, primeiro, e do trabalho, como relação recíproca fundamental entre indivíduo e sociedade. Por outro lado, sua nova atitude em relação ao presente acarreta, em comparação com Berna, mudança completa também na atitude diante do cristianismo. Isso, depois do que já dissemos, não pode surpreender. É sabido que toda concepção idealista da história relaciona diretamente as grandes inflexões de rumo a modificações ou transformações religiosas. Nem a concepção de Feuerbach ultrapassou esse limite. No jovem Hegel, o juízo negativo sobre a sociedade burguesa, a sociedade dos homens privados, estava estreitamente ligado à condenação do cristianismo.
sem prejuízo de algumas tentativas de investigar as causas sociais da decadência do republicanismo antigo. Para Hegel, o cristianismo era o culpado essencial, força impulsionadora daquela evolução. Dada essa concepção da história, não admira que uma alteração na estimação do presente acarrete, em seguida, modificação no juízo sobre o cristianismo. Para Hegel, cuja concepção básica idealista se conserva em Frankfurt, e até se aprofunda quanto ao misticismo religioso, o cristianismo permanece, mais resolutamente ainda, fundamento moral do presente. Não é preciso gastar palavras em destacar o caráter idealista dessa concepção, mas é necessário compreender que ela não é casual nem desprovida de raízes, daí sua tenacidade e indestrutibilidade em Hegel. Sua raiz, cujos defeitos se manifestam de modo deformado e místico nas diversas concepções idealistas da história, é a conexão entre o cristianismo e todo o desenvolvimento europeu moderno. Marx e Engels mostraram em investigações histórico-concretas como, de entre diversas seitas da fase de dissolução do Império Romano, nasceu precisamente o cristianismo para tornar-se seita universal. Mostraram como a religião cristã se adaptou às necessidades dominantes nos diferentes períodos do desenvolvimento econômico europeu, como surgiram sempre, na história da luta de classes, formas novas do cristianismo, seitas medievais, luteranismo, calvinismo, etc., e mostraram também que a sociedade burguesa moderna tem de reproduzir, como sua superestrutura, a religião cristã em diversas formas modificadas. Em polêmica contra o jovem hegeliano Bruno Bauer, Marx escreveu: sim, o Estado cristão consumado não é o chamado Estado cristão, que confessa o cristianismo como seu fundamento, como religião de Estado, e se comporta, portanto, de modo exclusivista diante de outras religiões, mas antes o Estado ateu, o Estado democrático, o Estado que situa a religião diante de outros elementos da sociedade civil. Este é o que pode abstrair da religião, porque nele está realizado de forma secular o fundamento humano da religião, não o cristianismo, mas o fundamento humano do cristianismo é a base desse Estado. A religião se conserva como a consciência ideal do estado de desenvolvimento humano realizado nesse estado. Essa conexão histórico-social real aparece deformada e invertida nas filosofias idealistas da história, também na do jovem Hegel. O cristianismo, produto necessário do desenvolvimento social europeu da Idade Média e da Idade Moderna, surge como força motriz primária do curso histórico nessa fase. Desse ponto de vista geral, pode-se dizer que não há mudança decisiva entre Berna e Frankfurt. Em Berna, Hegel rejeita o cristianismo. Em Frankfurt, busca a reconciliação com ele. Mas, nos dois casos, a religião mantém a posição dominante característica do idealismo. É certo que, partindo agora dos problemas vitais do indivíduo e buscando reconciliação com o presente, se oferece a Hegel uma relação muito mais íntima com o cristianismo. Desse ângulo, sua atitude em Frankfurt significa mudança abrupta em relação a Berna. Partir dos problemas da vida individual é algo que só ocorre em Hegel nessa crise de transição, produzida em Frankfurt. É característico, tanto na juventude quanto na maturidade, o indivíduo interessa a Hegel apenas como membro da sociedade. Sua posterior e violenta crítica às concepções morais de Kant e Fichte, de Schleiermacher e do romantismo, parte em geral do fato de que essas concepções, por caminhos diversos, dissolvem o momento social em ações aparentemente apenas individuais, passando por cima do condicionamento e das determinações sociais das categorias éticas. O apelo ao indivíduo no período de Frankfurt, partir das necessidades, esforços e aspirações do indivíduo, tem, pois, caráter episódico no desenvolvimento de Hegel. É, contudo, um episódio que deixa marcas cujas consequências se percebem por muito tempo. Teremos repetidas ocasiões de ver que os primeiros brotos do método da fenomenologia do espírito se encontram nesses posicionamentos frankfurtianos, no movimento que vai da consciência individual aos problemas sociais objetivos, nas tentativas de desenvolver estádios determinados de compreensão mental e afetiva do mundo, na busca de descobrir, nos estádios superiores, resultados de superação e resolução das contradições dos inferiores. Os apontamentos de Frankfurt, porém, não devolvem essa clareza, a não ser quando vistos sob a perspectiva das obras posteriores, tomados em si, ou lidos imediatamente após os escritos de Berna, são de uma obscuridade e confusão assombrosas. Expressões pouco esclarecidas, cercadas de nuvens de associações implícitas, desempenham um papel importantíssimo em Hegel nessa fase.
A presença cada vez mais intensa da experiência da contraditoriedade como base da vida aparece como trágica irresolubilidade. Não por acaso, categorias como destino tornam-se temporariamente eixos de tentativas de dominar mentalmente o mundo. Tampouco é fortuito que nesse período, pela primeira e única vez em sua filosofia, surja uma concepção mística da vida religiosa como culminação do filosofar. Começa na vida e no pensamento de Hegel, uma crise cujas causas sociais e históricas esboçamos nas observações introdutórias. A crise de suas concepções republicano-revolucionárias, que encontrará em Iena solução provisória sob a forma de aceitação da sociedade burguesa presente em sua feição napoleônica. O período de Frankfurt é de busca e tentativa, destruição lenta mas ininterrupta do velho, insegurança, procura em todas as direções, uma verdadeira crise. O próprio Hegel sentiu assim essa fase e exprimiu claramente seu caráter tanto em escritos posteriores quanto em manifestações do período. É característico que nos textos seguintes, ele fale, com a sinceridade sem concessões que lhe é própria, de um estado infeliz de hipocondria e autodestruição, de ruptura consigo mesmo. Ao caracterizar na enciclopédia as idades do homem, Hegel oferece descrição da juventude e do amadurecimento que contém muitos traços do período de Frankfurt. Diz que o ideal ainda tem no jovem um aspecto mais ou menos subjetivo. Nessa subjetividade do conteúdo substancial do ideal encontra-se não apenas sua oposição ao mundo existente, como também o estímulo para resolver e superar essa oposição mediante sua realização. A passagem da vida ideal do jovem à sociedade civil é um processo doloroso e de crise. Ninguém se afasta facilmente dessa hipocondria. Quando mais tarde a sofre o homem, mais perigosos são seus sintomas. Estando nesse enfermiço estado de ânimo, o homem se recusa a abandonar sua subjetividade, não consegue superar a repugnância pela realidade e encontra-se, por isso mesmo, em estado de incapacidade relativa que facilmente se converte em incapacidade real. Se não quiser sucumbir, tem de considerar o mundo como autônomo e já feito. Essa avaliação do período de Frankfurt aparece mais abertamente por ser pessoal, em carta de 1810. Hegel confessa conhecer por experiência esse estado de ânimo, ou antes, da razão, quando, com seu interesse e busca, se introduzira num caos de aparência e, embora intimamente seguro do fim, ainda não alcançara clareza e detalhe do todo. Sofrerá durante alguns anos essa melancolia até o esgotamento, mas provavelmente todo homem tem tal ponto de inflexão em sua vida, o ponto noturno de contração do ser, pelo qual passa compulsivamente, reassentando-se na segurança de si, na segurança da vulgar vida diária e quando ela já não o preenche, na segurança de uma existência interior mais nobre. Os documentos de Frankfurt falam ainda mais claramente. Nele se vêem, com nitidez maior que nas memórias já generalizadoras, os momentos humanos e sociais concretos que desencadearam a crise. Assim, por exemplo, um fragmento do folheto de Hegel sobre a Constituição da Alemanha começa com a exposição da situação anímica do homem presente. Estes não podem viver sozinhos, e o homem está sempre só. A situação do homem a quem o tempo recolheu no mundo interior não pode ser, se ele quer manter-se nesse mundo, outra coisa senão uma morte constante, e, se a natureza o impele para a vida, não pode ser senão um esforço para superar o negativo do mundo atual, para poder encontrar-se e gozar nele, para poder viver. As confissões pessoais de Hegel encontram-se em cartas escritas no início do período de Frankfurt a Nanette Indel, amiga de sua irmã, conhecida durante a estadia em Stuttgart entre Berna e Frankfurt. Em 9 de fevereiro de 1797, escreve: "E como creio que seria trabalho ingrato dar exemplo aos homens, e que Santo Antônio de Pádua conseguiu seguramente mais pregando aos peixes do que eu conseguiria aqui com uma vida exemplar, decidi, depois de amadurecer minha reflexão, não pretender melhorar nenhum desses homens, mas, pelo contrário, uivar com os lobos." Sabe-se por outros documentos que Hegel esteve efetivamente em ótimas relações com a família de comerciantes de Frankfurt na qual foi preceptor, assim como com seus antigos alunos de Berna e suas famílias. Pela carta a Schelling conhecemos a recusa abrupta, de cunho republicano, da sociedade patrícia de Berna. A carta citada mostra, por outro lado, que em Frankfurt Hegel mudou radicalmente sua postura externa diante dos homens. Tal passagem poderia, sem dúvida, ser interpretada como simples tática nas relações com pessoas de seu meio, até como hipocrisia. Essa interpretação, porém, se enganaria completamente sobre o caráter de Hegel.
Uma passagem de outra carta, datada de 2 de julho do mesmo ano, em que fala na Nightingale da mudança de sua relação com a natureza, evidencia que a transformação foi mais profunda, e se ali em Berna, eu acorri aos braços da natureza para reconciliar-me comigo mesmo e com os homens. Aqui me refúgio a miúde junto dessa mãe fiel para separar-me outra vez dos homens com os quais vivo em paz, para preservar-me de sua influência sob a égide da natureza e para abalar a aliança com eles. Nessas cartas, especialmente na última, percebe-se com clareza a mudança de atitude de Hegel diante de sua sociedade contemporânea. E vê-se, ao mesmo tempo, que essa mudança traz em si, desde o primeiro momento, uma contradição interna, ou, melhor, que seu núcleo contém todo um complexo de contradições. Hegel convence-se muito lentamente do caráter e do fundamento objetivos dessas contradições. Daí, por um lado, o estado de ânimo torturado, hipocondríaco de crise, durante o período de Frankfurt, embora sua situação pessoal fosse muito melhor que em Berna. Não penso apenas nas circunstâncias externas. Seu isolamento espiritual era muito menor. Passou, por exemplo, os primeiros tempos em contato com o amigo de juventude Hölderlin, e por meio dele, conheceu outros representantes nada desprezíveis da nova geração poética e filosófica alemã, como Saint-Clair. Por outro lado, o caráter vivido dessas contradições, seus vínculos com o destino pessoal de Hegel, sua permanência por muito tempo no plano da vivência, não esclarecida conceitual sistematicamente, explica o modo de enfrentar os problemas nesse período, partir da vivência individual para chegar à generalização conceitual, de tal maneira que ao longo de todo o percurso, permanece visível a ocasião experiencial que desencadeou tudo. No fragmento citado da Constituição da Alemanha, vimos um exemplo desse modo de tratar os problemas. Hegel apenas começava a encontrar o caminho que o faria filósofo dialético. Por isso, ainda não considera necessário analisar e reduzir os motivos e legalidades de caráter objetivo, como fará em Iena, mas os vê por ora, como parte integrante do próprio problema. Isso é compreensível. A questão que se lhe coloca é precisamente a de suas relações pessoais com a sociedade civil, a tentativa de encontrar seu lugar na sociedade burguesa. Como é natural, não se trata de problema puramente pessoal. Se fosse apenas biográfico, careceria para nós da importância que tem. A contradição com que luta o jovem Hegel é, objetivamente, a contradição geral que atinge poetas e pensadores alemães do tempo. Da solução dela nascem a filosofia e a poesia clássicas. E como essa poesia e essa filosofia alcançaram ampla e profunda relevância internacional, fica claro que a contradição social subjacente é muito mais que assunto alemão. Ainda que seu modo específico de manifestação seja determinado pela situação social do país à época, trata-se da tomada de posição dos grandes humanistas alemães diante da sociedade burguesa, triunfante na Revolução Francesa e na Revolução Industrial Inglesa, que começa a revelar seus aspectos repelentes, prosaicos e inóspitos para a cultura com muito mais clareza do que nos tempos de ilusões heroicas anteriores e durante a Revolução. Surge, assim, para os principais humanistas burgueses, a necessidade, complicada e contraditória, de reconhecer essa sociedade como necessária e a única possível, afirmá-la como realidade progressista, e ao mesmo tempo, descobrir e declarar abertamente suas contradições, sem capitular apologeticamente diante da desumanidade que lhe é essencial. O modo como a filosofia e a poesia clássicas alemãs procuram posicionar e resolver essas contradições, no Wilhelm Meister e no Fausto de Goethe, no Wallenstein e nos escritos estéticos de Schiller, na fenomenologia do espírito e nos textos posteriores de Hegel, mostra a grandeza histórico-universal daquele classicismo, e simultaneamente, os limites específicos impostos pelo horizonte burguês em geral, e pela miséria alemã, em particular. Quando Hegel fala em refugiar-se na natureza para não ser assimilado pelo ambiente social, exprime essa contradição em forma primitiva e imediata vivencial. Por um lado, quer compreender a sociedade burguesa tal como é e se move, e quer cooperar com ela. Por outro, resiste em reconhecer como vivos e vivificadores os elementos de desumanidade e morte que nela existem. A contradição se manifesta nas primeiras experiências de Hegel em Frankfurt, contradição de sua vida pessoal, apaixonadamente vivida, e contradição objetiva de sua época. A crise da vida e do pensamento de Hegel em Frankfurt consiste, pois, em elevar essa contradição ao plano da objetividade filosófica.
Sua genialidade, a superioridade mental sobre os contemporâneos, mostra-se no fato de que, partindo dessa expressão imediata da contradição vivida, chegou não apenas a conhecer a contraditoriedade da sociedade burguesa dentro, sem dúvida, do horizonte burguês e dos limites do idealismo, mas também a desdobrar, a partir dela, o caráter dialético geral de toda a vida, de todo ser e de todo pensar. A crise de Frankfurt termina com as primeiras formulações do método dialético hegeliano, ainda em versão mística, e com uma reconciliação dialética, que reconhece a contraditoriedade do fundamento com a sociedade burguesa de seu tempo. Em breve poesia escrita ao final do período de Frankfurt, ou no início do de Iena, Hegel exprime claramente o estado de ânimo com que superou a crise. Audazmente pode o Filho dos Deuses entregar-se à luta pela perfeição. Rompe a paz contigo, rompe com a obra do mundo. Aspira, tenta mais que hoje e que ontem, não serás assim melhor que o tempo, mas o serás do melhor modo.